Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos, eu falo aqui diretamente de Abreu Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária do quarto trimestre de 2023, a lição 5 que tem o tema Uma Perspectiva Pentecostal de Missões, quarto trimestre de 2023, que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter vocês aqui junto comigo. Agradecer a você que se inscreveu recentemente, dizer a você muito obrigado. Curta os vídeos, se estiver gostando do conteúdo, indique o canal para mais alguém. Agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos, que nós temos aí em torno de mais de 3.000 pessoas que já assistiram nossos vídeos nesse mês de outubro. No entanto, as inscrições ainda estão poucas, então eu preciso da sua ajuda para continuar esse trabalho. Preciso que você se inscreva, porque você se inscrevendo, né, o YouTube entende que o canal é útil e indica o nosso canal para mais pessoas. Então, se for possível, se inscreva para me ajudar, para que nós possamos pelo menos chegar a 700 inscritos no canal. Amém? Deus abençoe. Hoje nossa leitura diária se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, que tem como epígrafe a ousadia e poder do Espírito na obra missionária, né? O poder e a ousadia de quem? É do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai usar, né, os enviados de Jesus para pregar o Evangelho. E esse Evangelho deve ser pregado na ousadia e no poder do Espírito Santo, não no nosso poder, que nós não temos poder para nada. Todo o poder é dele, para a honra e glória dele. Atos capítulo 9, versículo 31, vamos começar a partir do versículo 27, que vai dizer assim: E então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e contou como no caminho vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, né? Porque Paulo teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, e depois dali, né, Jesus envia, né, Ananias, ele estava cego, orou por ele ali, colocou as mãos sobre ele, a visão dele retornou e ele começou a pregar, né? Começou a pregar ali para Jerusalém, e Barnabé pegou ele e levou até os apóstolos e falou tudo o que ele viu, né, e ouviu de Saulo. Verso 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Veja que depois ele passou a andar com os apóstolos, entrando e saindo, falando ousadamente de Jesus, porque ele foi batizado com o Espírito Santo, teve um verdadeiro encontro com Cristo, e agora, com ousadia do Espírito, estava entrando na sinagoga, no templo, para falar desse Jesus do qual ele perseguia. 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Veja que agora ele deixou de ser perseguidor do evangelho, dos crentes, para ser o quê? Perseguido. E ele pregando ousadamente a respeito de Cristo, agora os gregos queriam o quê? Matar Saulo. Verso 30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Os irmãos sabiam que queriam matar ele. Pega Saulo, coloca no navio, envia para Cesareia, né? E enviaram para Tarso, para ele passar um tempo lá. E aqui, agora a perseguição está sendo contra quem? Contra Saulo, né? Porque ele deixou de estar perseguindo a igreja. Ele agora está com a bandeira do evangelho hasteada. Isso aí vai incomodar o quê? A muita gente. Aqueles que enviavam Saulo para perseguir a igreja, agora Saulo está indo até eles para falar de Jesus. Eles estão agora incomodados com isso. Verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galácia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. É porque a perseguição era grande, mas a partir do momento que Saulo se converte, essa perseguição, ela, né, abranda um pouco. E com isso, né, as igrejas começaram o quê? A se multiplicar e andavam no temor do Senhor, porque é isso que deve ser feito. A igreja, ela tem que ser guiada, orientada e viver no temor do Senhor, né? E na consolação do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Perseguição era grande. Saulo recebia a carta para prender crente, açoitar crente. Foi no apedrejamento de Estevão, ele estava lá.
Mas agora ele vai ser o quê? Perseguido em nome desse mesmo Jesus do qual ele perseguia. Porque Jesus ele faz assim. Aí a pessoa está muito brabo, respirando só violência. Aí Jesus vai lá, ué, salva. Derrama do seu Espírito Santo na vida dele. Agora vai deixar o quê? De ser violento, crítico do Evangelho, perseguidor do Evangelho, vai agora pregar o Evangelho. Ele agora que vai estar com a bandeira hasteada do Evangelho. Foi o que aconteceu com Paulo. Era perseguidor ferrenho, respirava violência contra os crentes. Mas agora o touro indomável foi domado pelo seu Jesus Cristo e agora ele é quem está sendo perseguido em prol desse evangelho do qual ele era contra. Amém? Atos capítulo 9, verso 31 diz assim: assim as igrejas tinham paz. Depois da tormenta vem a bonança. As igrejas agora tinham um confortável vislumbre de liberdade e de paz. Alguns dizem que isto aconteceu quando Saulo foi convertido. Tá? A partir do momento que ele se converteu, as coisas amenizou um pouco. Não melhorou, né? Amenizou um pouco, porque a perseguição ainda continuava. Né? Quando aquele perseguidor foi tirado, aqueles a quem ele costumava irritar acalmaram-se. Ou talvez quando ele saiu de Jerusalém, a fúria dos judeus gregos se aplacou, e eles estavam mais dispostos a tolerar os outros pregadores, tendo Saulo fora do caminho, né? Porque Saulo estava ali, indo de sinagoga em sinagoga, disputando com os gregos. Eles estavam raivosos contra isso. Porque ele estava falando de quem? De Jesus. Ele agora não estava mais, né, defendendo o judaísmo. Não, ele estava defendendo o evangelho de Cristo. E isso, os gregos ficaram logo com raiva. Continuando. Edificados, construída em sua maior santa fé, né? Porque ali a igreja foi se edificando cada vez mais. A perseguição, o perseguidor ferrenho estava domado. E agora as igrejas foram se edificando mais na fé, andando no temor do Senhor. Eles eram bons exemplos de uma conversa santa e celestial. Eles viviam de modo que quem conversasse com eles poderia dizer: certamente o temor do Senhor reina sobre esse povo. É claro, porque o povo do primeiro século ali, os crentes primitivos, eles andavam no temor do Senhor. Viviam unidos e reunidos no temor do Senhor, um se preocupando com o outro. E quem se achegava a eles sentia, né, a presença de Cristo na vida deles e sentia o temor que eles tinham por Deus. E viviam fazendo a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Na consolação do Espírito Santo, tá vendo? Esta era a consolação deles, na qual eles tinham a maior alegria. Os confortos terrenos, quando eles os podiam desfrutar de maneira livre e abundante, não poderiam contentar-lhes sem a consolação do Espírito Santo. É claro, porque eles só desfrutavam dos prazeres terrenos na consolação do Espírito. E o Espírito estava ali, consolando-os, dando paz, dando refrigério na alma. Eles estavam sendo consolados por esse Espírito. Ainda tem mais, multiplicavam. Às vezes a igreja se multiplica em números quando é afligida. É claro, no maior momento que a igreja foi afligida foi o momento que ela mais cresceu. Há perseguição, a igreja cresce mais ainda. Porque a igreja, ela não fica parada, ela vai se expandindo, mesmo com a perseguição. Foi o que aconteceu naquela época. Mesmo com a perseguição, foi o momento que a igreja mais cresceu. Outras vezes, o descaso contribui para o seu crescimento, quando as oportunidades para os ministros aumentam e assim convida aqueles que antes temiam o sofrimento, né? Porque a perseguição está grande, mas a igreja está ali, pregando o amor, pregando as boas novas de salvação. E muitas pessoas são alcançadas, aqueles que viviam afligidos são alcançados pelo evangelho da salvação, são alcançados pelo Espírito Santo da consolação, que vai consolá-los. E com isso faz com que a igreja cresça em unidade, né? Em número, porque a igreja do primeiro século era o quê? Unida, reunida, tudo com um só pensamento, fazer a vontade de Cristo, viver Cristo em suas vidas. E quem chegava perto dele sentia isso na vida deles. E viam que eles eram o quê? Guiados. E viviam no temor do Senhor, guiados pelo Espírito Santo e vivendo no temor do Senhor. É isso que muitas vezes está faltando para nossas igrejas atuais. Viver no temor do Senhor e se deixar guiar pelo Espírito Santo dele.
porque é o Espírito Santo quem estava guiando a igreja primitiva. Eles viviam no temor do Senhor e guiados pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo que alcançou o touro que muitos diziam que era indomável, que foi Saulo. Mas o Espírito Santo de Jesus foi lá, ele domou. Jesus domou, Jesus ainda batizou no Espírito Santo, deu poder a ele, ousadia, para ele estar pregando Jesus onde ele chegava. Ele agora não estava mais preocupado consigo mesmo. A perseguição agora veio a quem? Para ele. Ele perseguia, agora estava sendo perseguido, porque ele estava vivendo no temor do Senhor e sendo guiado pelo Espírito Santo. E dessa mesma forma tem que ser nós, deixar o Espírito Santo nos guiar, para que ele possa nos dar ousadia para pregar esse evangelho. Ousadia, poder e temor para pregar esse evangelho a todas as nações. Porque o missionário e a obra missionária só é feita sendo guiada no poder, na ousadia e no temor do Senhor. Porque é Ele quem é o dono da obra. Ele quem é o que envia, o que capacita, né, missionários. E tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito da consolação. O Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Se gostou do vídeo, curta, comente. Se não for inscrito, se for possível, se inscreva para nos ajudar, para que nós possamos chegar pelo menos a 700 inscritos no canal. Amém? Deus abençoe.